Moradores do bairro Primavera, em Novo Hamburgo, estão preocupados com a falta de segurança. Roubos e furtos se tornaram frequentes. A cidade deve ter 10 núcleos de polícia comunitária, mas nenhum no bairro. Quadrilha usava crianças para vender drogas em Eldorado do Sul. 12 pessoas foram presas. Apenas 15% do esgoto é tratado em Dois Irmãos. O município vai receber 27 milhões de reais para construir estação de tratamento. Funcionários do Banrisul voltam ao trabalho. E ainda os últimos preparativos para a Feira do Livro de Porto Alegre e a previsão do tempo. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. Dois Irmãos é um dos municípios gaúchos que tem menos de 20% do esgoto tratado. A cidade conta com quase 30 mil habitantes e vai receber 27 milhões de reais para construir uma estação de tratamento. O recurso federal vai ser usado para construir 14 quilômetros de redes coletoras e beneficiar mais de 1.200 famílias. O projeto preliminar aponta que a coleta deve ser intensificada nas bacias dos arroios Feitoria, Esquerda e Direita. É uma nova estação de tratamento com 2 elevatórias e deve levar todo esse esgoto a ser tratado para essa estação de tratamento, principalmente dessa área central do município que hoje não tem isso. Em Dois Irmãos, são 5 estações de tratamento como essas mantidas pelo município. O restante do esgoto sai direto das fossas das residências para os arroios. No começo do ano que vem, a Corsã deve licitar mais uma estação de tratamento no município. A meta é que se chegue ao dobro do índice que se tem hoje em 2 anos e se alcance 30% de tratamento de esgoto. A intenção é todos serem contemplados. Nós temos na Bacia dos Sinos 32 municípios, 17 são da região Sinos e 15 deles receberam aporte, não é, do PAC 1 e 2 para a questão principalmente de esgotamento sanitário. Alguns municípios ainda têm índice 0 de tratamento. A Corsã garante que eles estão na fila dos investimentos. Uma pesquisa recente do Instituto Trata Brasil mostra que a coleta no país não atinge nem a metade da população e que a situação se repete em todos os municípios do Vale dos Sinos. A falta de investimentos eleva os gastos do governo com saúde, por exemplo. A cada R$1 que deixa de ser investido em saneamento, são necessários R$4 para o tratamento de doenças. Seu Eli mora há 5 anos na beira do arroio Esquerda, em Dois Irmãos. E mesmo tendo fossa, desconfia que o esgoto cai no rio. Podia ir para um lugar de tratamento, né? Porque aqui, por exemplo, às vezes a gente está sentado aqui, é ratão que entra e sai desses esgotos que dá meta. 6 médicos estrangeiros vão trabalhar em Viamão. Eles chegam à cidade nos próximos dias. A Câmara de Vereadores do município deve aprovar um projeto para a Prefeitura pagar um auxílio moradia de R$ 1.500 por mês aos médicos. Em Novo Hamburgo, os índices de violência preocupam a população. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Segurança na cidade aponta que entre julho e setembro deste ano foram 15 homicídios, 600 roubos e mais de 1.000 furtos. No bairro Primavera, os moradores pedem mais policiamento. Seu Gilberto teve o carro e uma moto furtados na frente de casa. Ele mora no bairro Primavera há 48 anos e afirma que a violência aumentou, tanto que investiu R$4.000 na segurança da casa no ano passado. A sensação é de impotência. A segurança não é muito boa, não. A gente tem que estar cuidando, passando 2, 3 vezes para frente de casa para entrar, né? Então tem que estar se cuidando muito. A gente fica impotente, né? A gente não, não sabe o que vai fazer. A farmácia do bairro já foi assaltada diversas vezes. Ricardo estava lá em 2 ocasiões e diz que é preciso manter a calma. Isso não tem como prever. Isso tu recebe a pessoa aqui e tu não sabe se tu vai ser assaltado ou não. Então é bem complicado. Essa passarela é um dos locais mais visados pelos assaltantes. Aqui é o principal acesso do bairro ao centro da cidade. E geralmente os assaltantes cercam os moradores que tentam passar por aqui. Me abordaram querendo o meu dinheiro na entrada da passarela. Como eu corri,
Eu me escondi atrás de um ermo da vida e telefonei por 190. Segundo os moradores, a violência aumentou depois que um terreno foi invadido há 10 anos. O local, chamado de Vila Jardim Presidente Lucena, é ocupado por mais de 200 famílias. A presidente da Associação de Moradores do bairro pede que o policiamento seja reforçado. Ela quer a implantação da polícia comunitária para tentar reduzir os crimes. Como presidente da associação, nós estamos pedindo assim, policiamento comunitário. Que a Brigada Militar tenha um efetivo maior e que a gente consiga ver a Brigada Militar na rua. Porque só o fato da Brigada Militar estar nas ruas, como essa passarela aqui, por exemplo, isso já inibe. A prefeitura afirma que vai ampliar as ações integradas da polícia. A região conta apenas com uma câmera de monitoramento instalada no bairro Rincão. Quanto ao policiamento comunitário, 10 núcleos serão criados até o começo do ano que vem. Nenhum deles no bairro Primavera. Nesse primeiro momento, o bairro Primavera não está contemplado. Por questões técnicas. Esses núcleos, eles são contíguos, eles têm existe uma técnica do centro para a periferia. A Brigada Militar reconhece que faltam policiais para atender o município. Hoje, há uma necessidade de pelo menos 100 homens a mais. Mas, segundo o coronel, não adianta uma brigada militar atuante se a legislação é fraca e o sistema penitenciário ineficiente. Nós temos aí a reincidência de indivíduos criminosos, né, no ramo muito grande. Ou seja, né, nós temos aí a prisão do mesmo indivíduo, muitas vezes, 10, 15 vezes. Né? Não conseguimos tirar ele da rua. E é esse indivíduo, né, que está cometendo o crime na região. Policiais federais do Rio Grande do Sul vão protestar amanhã. A manifestação vai ser feita em frente ao prédio da Superintendência, em Porto Alegre. Eles reivindicam a exigência do nível superior para ingressar na polícia e criticam o congelamento dos salários, feito há 6 anos. Uma operação contra o tráfico de drogas prendeu 12 pessoas em Eldorado do Sul. A quadrilha, formada por membros de uma mesma família, usava crianças para oferecer drogas nos pontos de venda. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária. A ação contou com 70 policiais e teve apoio da Brigada Militar, com cães farejadores. Segundo a investigação, a quadrilha agia no centro da cidade, próximo a estabelecimentos comerciais e a uma escola. O líder do grupo está preso, mas os familiares continuaram com a atividade ilegal. Os policiais localizaram meio quilo de maconha, um revólver calibre 38 e cerca de R$1.000 em dinheiro. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre caiu de 6,5% em agosto para 6,2% em setembro. A pesquisa aponta que há 5.000 desempregados a menos do que no mês anterior. A indústria de transformação foi a que mais contratou. Foram 16.000 novos postos de trabalho. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística. O governo do estado vai anunciar amanhã uma complementação de renda para famílias de Porto Alegre. O repórter Tiago Guterres tem outras informações. Rafael, o programa RS Mais Igual vai complementar a renda de mais de 2.600 famílias que vivem na capital. No total, serão 18.000 contempladas. O benefício de R$100 vai ser pago para quem já participa do programa Bolsa Família e tem filhos com até 6 anos de idade. Funcionários do Banrisul decidiram acabar com a greve. Os sindicatos aceitaram a última proposta feita pelo banco e vão voltar ao trabalho. Em Novo Hamburgo, nesta manhã, algumas agências já estavam abertas. Os salários vão ser reajustados em 8% e o piso vai aumentar em 8,5%. Além disso, o Banrisul se comprometeu a distribuir quase 2% do lucro líquido entre os funcionários. O governador Tarso Genro participou de uma audiência com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a bancada gaúcha em Brasília nesta manhã. Tarso saiu com a promessa de que o projeto de lei que muda o índice de correção das dívidas dos estados com a União vai ser votado em 15 dias. Com isso, o débito gaúcho poderia reduzir em R$1 bilhão. Professor Paulo Moura, boa noite. Boa noite. O senhor acha que esse projeto deve avançar? Olha, tudo indica que sim, porque o principal interessado é o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, recém-eleito, alinhado com o governo federal, e que herdou uma prefeitura falida, sem capacidade de investimento,
e é o maior credor do governo federal, né? Praticamente 30% de toda a dívida dos estados e municípios com a União é da Prefeitura de São Paulo, e na medida em que o governo federal decidiu fazer essa concessão à Prefeitura de São Paulo, se aliou a governos de estado em situação parecida e deve flexibilizar, então, o índice de correção das dívidas, produzindo uma redução com consequências sobre a situação fiscal do país. E a situação do Rio Grande do Sul é uma das mais complicadas entre os estados, né? É uma das mais complicadas, porque quando houve a renegociação dessas dívidas lá nos anos 90, o Rio Grande do Sul optou por não privatizar o Banrisul, por ficar com o Banrisul, e isso agregou um percentual à parcela da dívida que nós temos que transferir mensalmente à União para pagar o que devíamos pelo dinheiro que a União botou no Rio Grande do Sul para sanear as contas do Estado e do Banrisul. Tá certo. Agora a gente vai assistir uma matéria e já volta para o senhor comentar sobre os black blocs, né? Que é um assunto que está bastante na moda, que está acontecendo no centro do país e que se repete também aqui na capital gaúcha. Depois que a violência tomou conta das manifestações, o nome Black Bloc entrou para o cotidiano das grandes cidades. As imagens de destruição produzidas por manifestantes mascarados já são vistas como má influência para as novas gerações. Eles surgem mascarados, pregam a destruição de propriedades e se rebelam contra as instituições que representam o Estado. A tática, conhecida como Black Bloc, fez com que Roseli e as filhas deixassem de participar das manifestações de rua. Agora, viu manifestação, volta para casa, viu onde tem tumulto, não vai, né? O ônibus parou, desce do ônibus, vem embora, mas não se mistura não, porque agora o foco deles é outro. As pessoas estão se aproveitando de uma situação de pessoas que querem mudar realmente alguma coisa para chamar atenção, para causar vandalismo mesmo. Nos protestos, a atenção realmente se voltou para os Black Blocs. Ultimamente, seja qual for a causa, há sempre pessoas com rostos cobertos, apoiando as manifestações e entrando em confronto com a polícia. O grupo ainda justifica o quebra-quebra como forma de combater o poder e a opressão. Regiane achou melhor proibir o filho Cauê, de 5 anos, de assistir aos telejornais por causa das notícias de vandalismo durante as manifestações. Esse tipo de manifestação, como está tendo com violência, acho que não é legal para a educação dele. Segundo os especialistas, quando a criança completa 7 anos de idade, os pais já devem explicar para os filhos o significado do comportamento adotado por grupos como os Black Blocs. Para o psicanalista Jacob Goldberg, a intervenção dos pais é ainda mais importante quando os filhos são adolescentes. A idade que antecede a fase adulta é marcada por crises e conflitos. O jovem se presume e se imagina super-homem. Daí essa ideia de se identificar com o herói que tudo pode. Informar que nem tudo pode é essencial para os pais. Professor, esse comportamento também foi visto aqui nas manifestações em Porto Alegre. Eu acho que a gente pode acreditar o esvaziamento desses movimentos em função da ação dos Black Blocs. Com certeza, os depoimentos que nós vimos nas reportagens são exemplos do que se passa na cabeça de uma parcela expressiva da sociedade brasileira que depois de junho se retirou das ruas e não voltou mais, né? O que nós temos visto de julho para cá são grupos minoritários, radicalizados, bandidos também, né, que estão se aproveitando. Nós vimos lá na rodovia Fernão Dias, por esses dias, o incêndio de caminhões, saques, né, não é nem manifestação política, é bandido mesmo, também se filtrando nas manifestações para saquear propriedades, além dessas minorias anarquistas que estão produzindo o efeito contrário do que eles alegam desejar, que é afastar as pessoas da rua e em prejuízo da democracia e da participação política, democrática e pacífica da população. Ok, muito obrigado pela sua presença, professor. A seguir, depois da semana ensolarada, o fim de semana vai ser com chuva. Daqui a pouco você confere a previsão do tempo. As inscrições para concurso público da Secretaria da Agricultura do Estado terminam na próxima semana. São 130 vagas para cargos de nível superior. Candidatos podem se inscrever pela internet.
A Ubra está com inscrições abertas para o vestibular. Candidatos podem se inscrever até o dia 6 de novembro pela internet ou até o dia 7 no campus da universidade. Mais informações pelo site.